Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Estevão Faria e hoje eu quero falar nesse vídeo sobre política. Vou falar da situação que o nosso planeta está passando, referente a essa questão do coronavírus e entre outras coisas. Mas eu quero começar a princípio dizendo para você o seguinte, fazendo uma pergunta. Você gosta de política? Você participa da política? Não como político eu estou querendo dizer, mas como cidadão? Ou você é daqueles que falam assim, eu detesto política, não me envolvo com política e não gosto nem de discutir política? Eu vou ler um texto aqui do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que ele fala o seguinte, o texto é o seguinte, o título, O Analfabeto Político. E aí ele diz o seguinte, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel e do sapato e do remédio que depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, de sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Lacaio, no nosso dicionário, significa homem sem dignidade, que se humilha para obter qualquer vantagem. E lacaio na política é o que mais a gente tem visto nos últimos tempos, infelizmente. Então, quando você fala que não gosta de política, não participa da política, é tudo isso que está acontecendo, que muitas das vezes, pelo fato de você se ausentar em discutir a política, isso acontece. No último vídeo, eu falei sobre o custo político do nosso país. Eu falei que hoje no nosso país existe mais de 70 mil políticos. E aí você tem os seus cargos de confiança, assessores, etc. e tal. Que você tem um custo por minuto para movimentar tudo isso aí de R$248 mil por minuto, que dá aí 11 bilhões por mês e mais de 128 bilhões por ano. Nós estamos falando do deputado, vereadores, prefeitos, senadores, governadores, presidente. Sem falar, e naqueles dados que eu coloquei, eu não coloquei ainda, que eu não tenho a estatística dos cargos de confiança executivo. Então esse valor é muito maior. Mas também eu não poderia deixar de falar sobre o custo que hoje o nosso Supremo Tribunal Federal tem também. São 11 ministros. E esses 11 ministros, eles têm um custo anual de quase 700 milhões de reais por ano. 11 ministros, gente, quase 700 milhões de reais por ano. E aí uns dados interessantes aqui, que é o seguinte, eles têm ali assistência médica odontológica, auxílio moradia, auxílio funeral, eles têm educação pré-escolar, muito provavelmente para os filhos, e pasmem, gente, o Supremo Tribunal Federal, seus 11 ministros, eles gastam mais de 12 milhões de reais por ano em alimentação de luxo, vamos dizer assim, lagosta, vinhos, isso que eu estou falando é público, gente. Está em licitação do Supremo Tribunal Federal. Mais de 1 milhão de reais por mês em alimentação. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sabe quantas pessoas no mundo hoje estão passando fome, desnutrida? Sabe quantas pessoas? Quase 850 milhões de pessoas hoje estão desnutridas, passando fome hoje em nosso planeta. Sabe quantas pessoas que morrem por dia de fome?
Mais de 22 mil pessoas morrem todo dia de fome em nosso planeta. Aqui no Brasil, morre em média por dia umas 17 pessoas de fome por dia. É brincadeira. E o Supremo Tribunal Federal diz que é a moralidade do país, que é o órgão que tem mais moral no país hoje, gastando mais de R$1 milhão por mês em comida, sendo que tem pessoas morrendo de fome. E aí eu queria entrar no assunto também do coronavírus. É uma doença, precisa se cuidar, nós temos que precaver e etc e tal. Não discuto isso. É uma doença, é séria e temos que tomar toda a nossa precaução. Agora, por que ninguém fala das mortes de fome que todos os dias ocorrem no mundo? Você já ligou o Jornal Nacional e aí a matéria foi o seguinte: hoje morreu 22 mil pessoas de fome no planeta Terra. Aí você liga outro dia: hoje morreu mais 22 mil pessoas de fome no planeta Terra. Morre a cada 4 segundos, morre uma pessoa de fome. Então será que nós não temos que começar a discutir outros assuntos, aproveitando essa pandemia, que é uma questão global, e começar também a falar de outros assuntos importantes? Porque fome não é doença, fome não é contagiosa, porque se fosse, ninguém morreria de fome. E fome tem uma vacina que se trata e que faz com que a pessoa se cure. Sabe o que é? Comida. E por que essas pessoas estão morrendo de fome? É um absurdo. E aí quando eu cito o exemplo do Brasil, que é um dos países que tem um custo político mais caro do mundo, eu quero falar sobre isso, gente. Que é preciso, é necessário ter uma reforma política, é preciso diminuir esse custo da máquina pública, desinchar a máquina pública, porque é um absurdo. No mundo de hoje, você ter, 22 mil pessoas morrendo de fome todos os dias, e muitos aí vivendo na maldormia, nas custas do povo, que é o caso do Brasil. E eu citei agora o exemplo do Supremo Tribunal Federal, que gasta mais de R$1 milhão por mês em comida. Então vamos repensar. Então, quando eu comecei esse texto falando, você gosta de política? Repensa agora se você gosta. Não gostar de política, você discute política? Você participa da política? Porque quando você não discute, não participa da política, ou pelo menos tenta entender um pouco da política, é isso que acontece. É o dinheiro seu sendo jogado por ralo, aonde muitas pessoas estão precisando do mínimo para sobreviver, não é nem para viver, para sobreviver. Então você analisa, existe pessoas morrendo todo dia pelo coronavírus, é sério, mas tem um problema muito mais sério, que existe pessoas morrendo de fome, que é muito maior do que pessoas que estão morrendo de coronavírus. Os dois casos são sérios, mas vamos começar a ter olhos também para outras coisas. E eu acredito que depois de todo esse movimento, essa transformação que o planeta está passando, devido a essa pandemia, nós vamos também começar a olhar, creio eu, e tomara, para essas outras questões que são totalmente escondidas da população. Tá bom, pessoal? Então, meu grande abraço para todos vocês, muito obrigado e fique com Deus!